Olá, boa tarde para quem está aqui e o bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Me ensinaram que também tem boa madrugada para quem está em casa. Eu falava só bom dia, boa tarde, boa noite, mas o pessoal que estuda para concurso estuda de madrugada também, não é isso? Eu sou a professora Raquel Florencio, de periodontia, e a gente vai começar nossa conversa sobre microbiologia. Vamos nos preparar para o exército? Aí trouxe esse slide aí inicial, que eu acho que ele tem muito a ver, né, com quem estuda para concurso. E como ele fala de micro, e aí a aula de microbiologia, grandes vitórias são formadas de micro desafios superados, né? A gente tem aí pequenos desafios o tempo inteiro, e aí a gente tem que superar isso, né? Trabalho, é estudar, não é isso? É curso de especialização, é tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo, né? Então, é uma vitória por dia. Fracione sua meta em todas as áreas e comemore cada etapa vencida. Às vezes a gente olha o volume de matéria, né? A bibliografia enorme, e a gente fica desesperado, não vou dar conta, como é que vai ser? A gente pode fracionar também, né? Isso aí é bom para a cabeça, no sentido de organização, e também é bom para a meta, né? Porque aí é justamente isso, você vai comemorando. Então, uma dica, né, que de repente pode funcionar é isso, é você fazer pequenos objetivos, e aí você alcança esses pequenos objetivos e você vai alcançando, e quando você chegar no final, você vai olhar para trás e falar, nossa, fiz tudo isso. Porque se a gente coloca, às vezes, um objetivo muito grande, uma coisa lá na frente, fica sempre frustrado, achando que não deu conta. Então, faz pequenininho, não. O que eu tenho para essa semana? Essa semana eu tenho que ler isso, fazer 5 provas. Pronto. Consegui? Pronto, já venceu nessa semana. Não deu? Joga para outra. E por aí vai. Tá bom? Então, vamos lá começar para valer. Então, aula de microbiologia. Aí, meu e-mail, raquel-florencio@hotmail.com, se alguém precisar enviar alguma mensagem. E a gente começa com uma boca aberta. Não sei se é o pessoal gritando, socorro, não aguento mais. Não sei se a gente vai ficar olhando para estética do sorriso, que está tão na moda, né? Está tão falando de estética, odontologia nesse momento. Mas hoje a gente não vai falar nem da estética, nem só da gengivinha que está ali, que o periodontista também adora, né, ficar falando da gengivinha. A gente vai um pouco além. E aí, atrás dessa boca, eu trouxe aí algumas imagens de alguns micro-organismos, né? E a gente vai falar as coisas principais, né? O que normalmente o exército pede, o que a gente tem que ficar atento para responder certinho, desculpa, na hora da prova. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender a boca como um habitat microbiano. Tá? Então, tem que entender que, da mesma forma que a gente tem vários habitats... Primeira coisa, lembrar que a gente está o tempo inteiro colonizado, não é isso? Carregando micro-organismo para lá e para cá. E aí a gente tem floras, né? E a boca é semelhante a outros habitats do corpo, uma vez que tem uma comunidade microbiana característica, a qual fornece benefícios ao hospedeiro. Quando a gente fala de bactéria, ou de microbiologia, ou de micro-organismos, a gente normalmente pensa em doença, né? Bactéria, doença, vírus, doença. Mas a gente tem que lembrar que existe uma flora que ela é favorável. O problema é quando essa flora está o quê? Descompensada, desequilibrada, quando a gente quebra essa homeostase. Tá? Então, essa primeira frase, ela lembra justamente isso, a qual fornece benefícios ao hospedeiro. Então, essa flora em equilíbrio, ela está trazendo benefícios para a gente. Tá? E o que é característico da boca? Né? A gente, como dentista, tem que lembrar, né, que qual é desse habitat, né? Como é que é esse habitat? Quais são as características importantes desse habitat? Ele é quente, é úmido. Por ser quente e úmido, possibilita o crescimento de uma ampla variedade de micro-organismos, né? Então, a gente tem que imaginar que, para todo ambiente, para todo habitat, ele tem que ser favorável ou desfavorável você estar ali. Tem nutriente ali? Tem oxigênio ali? É confortável para mim estar ali? Tá? E aí, o que a gente tem? Aí começam os nomes bonitos, né? A aula de microbiologia tem que ter nome bonito, incluindo vírus, micoplasma, bactérias, arqueia, fungos e protozoários. Tá? Então, desse slide aqui, o que a gente tem que lembrar? Quente e úmido, tá?
possibilita esse crescimento. Lembrar dessa questão de que é uma comunidade que fornece também benefício ao hospedeiro e ver que a gente tem toda essa gama, toda essa variedade de micro-organismos. Vírus, micoplasma, bactérias, arqueia, fungos, protozoários. Escolhe aí, tá? Vocês têm a fotinho aí na apostila, né? Então, inúmeros fatores do hospedeiro ajudam a determinar a composição, né? Quem vai estar lá e a atividade. Elas estão se multiplicando, elas estão trocando informações, que é o quê? A atividade da microbiota oral natural, aquela microbiota residente, tá? Que fornece benefícios ao hospedeiro. Então, a gente tem aqui, ó, composição e atividade da microbiota oral. O que vai estar influenciando nessa composição? A temperatura, que a gente já viu, ela é quente, não é isso? Atmosfera e potencial redox. O quanto de oxigênio tem ali? Né? O pH, se é básico, se é ácido. A questão da genética, tem coisas que a gente não pode mudar. Saúde e estilo de vida do hospedeiro. Então, muitas vezes, quando a gente muda o estilo de vida, essa microbiota também vai mudar. Certo? Se eu não era fumante e comecei a fumar, se eu fazia uma boa fazia uma boa higiene oral, e aí entrei numa depressão e não consigo higienizar tão bem, será que aquela flora, aquela microbiota vai ser igual? Não, tá? Aí na pandemia aconteceu muito isso, pessoas que tinham um padrão até razoável, depressão e acabou descuidando, e você vê que aparece com mais inflamação, mais cárie. Receptores de ligação, nutrientes, o que você está fornecendo ali para aqueles micro-organismos? Tem açúcar? Carboidrato? A defesa do hospedeiro. Quanto o seu organismo está bem para se defender dessa presença desses micro-organismos? E a própria interação entre esses micro-organismos. A gente tem que lembrar que isso é uma parte muito importante. Os micro-organismos se comunicam, trocam informações, têm as resistências, tá? Biofilmes orais naturais, residentes e estáveis. Então, aqui é aquilo que eu falei da saúde, da homeostasia. A gente tem micro-organismo, mas está todo mundo equilibrado. Então, a gente está com o biofilme estabilizado, tá? Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Funções benéficas para o hospedeiro, tá? O que isso quer dizer? Quando a gente precisa fazer antibiótico. Se a gente fizer antibiótico por muito tempo, a gente acaba matando muita bactéria. A gente favorece o crescimento de quê? Por exemplo. Mas vamos imaginar assim, bem a grosso modo, que eu estou matando várias bactérias. O que você está falando eu estou entendendo, assim. Você tem essa questão das bactérias benéficas e não. Mas vamos imaginar assim, estou usando antibiótico longa duração, então diminui muito, tanto benéficas quanto não benéficas. Que outro tipo de micro-organismo acaba crescendo? Por exemplo, vírus. Tá? É muito comum que quando você tem uma superdosagem, né? Quando você usa antibiótico por longa duração, às vezes você acaba tendo uma infecção fúngica. Por quê? Aquilo estava em equilíbrio. Só que aí você baixa a bactéria demais, o que os fungos falam? Oba, vou aproveitar. E acaba tendo uma infecção fúngica porque baixou bactéria demais. Tá? E aí, quando a gente tem qualquer tipo de alteração ambiental, essa alteração pode ser imunológica ou não imunológica. Então, se eu tenho qualquer tipo de alteração ambiental, né? A gente vai ter a composição e atividade da microbiota, reorganização da estrutura da comunidade, tá? Então, todos esses mesmos aspectos que a gente falou antes, eles vão se adaptar. E aí a gente aumenta o risco da doença. Não quer dizer que vai ter a doença, mas você aumenta o risco da doença, tá? Tinha aquilo tudo equilibrado, bactérias benéficas, como você falou, outras nem tanto, vírus, fungos, estava todo mundo convivendo ali, o hospedeiro estava bem. Quando a gente tem essa alteração ambiental, a gente começa a ter uma reorganização dessas comunidades, tá? E aí o risco de aumentar, o risco aumentado para a doença. Tá bom? Então aqui, ó, alteração de um fator ambiental fundamental, ele pode romper a estabilidade natural. Então, o que eu quero que vocês lembrem? Que a gente tem micro-organismo residente, estando em equilíbrio, o que eu tenho? Homeostase. Tá? Então, alteração de um fator ambiental fundamental pode romper a estabilidade natural, ou seja, a homeostase microbiana da microbiota residente em um local. Tá? E resultar
em reorganização da composição e da atividade da comunidade microbiana. Tal mudança pode predispor o local ao quê? À doença. Tá? Então, primeiro tem o quê? Uma alteração ambiental, seja ela imunológica ou não imunológica. Eu tenho uma reorganização, quer dizer, bagunça aquela comunidade, eu fico, normalmente acaba caindo em doença, mas não é uma coisa matemática, né? Então, você vê que ele sempre fala pode predispor, onde mais ele usa? Aumenta o risco. Então, fica atento com essas palavrinhas, principalmente em concurso, né? Então, assim, vai ter doença. Não, aumenta o risco, pode predispor. Já fez bastante questão, já está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então, vamos lá, gente. Aí começam os números, né? Concurso adora perguntar de número. A gente falou que a boca era quente e úmida. Então, se ela é quente, qual é a temperatura dela? Temperatura da boca, aproximadamente 35 a 37 graus. Embora a boca seja ostensivamente aeróbica, a maioria das bactérias orais ela é facultativa ou obrigatoriamente anaeróbica. Então, na verdade, não dá para a gente dizer se é uma coisa ou outra, tá? E a distribuição desses anaeróbios na boca geralmente está relacionada ao quê? Ao potencial redox, à medida do grau de óxido de redução em um local, tá? Então, já puxando um pouquinho a sardinha para a periodontia. Quando a gente vai indo para uma área mais subgingival, para uma bolsa mais profunda, a gente começa a ter um ambiente com mais oxigênio ou com menos oxigênio? Menos oxigênio. E aí, que micro-organismos a gente tem? Aeróbios ou anaeróbios? Anaeróbios. Tá bom? Então, é isso que a gente... Mas por quê? Porque justamente é isso. A gente não está falando toda hora que é o meio nutriente. Se a gente tem um meio com menos disponibilidade de oxigênio, a gente começa a ter mais bactérias anaeróbias. E aí começa, que tipo de nutrientes essas bactérias vão ter? As bactérias que estão num ambiente mais aeróbico, quer dizer, na parte mais supragengival, os nutrientes estão vindo de onde normalmente? Saliva. Lá no fundo da bolsa tem mais saliva ou mais sangue? Mais sangue, tá? O pH é um determinante importante da distribuição e do metabolismo bacteriano. Isso é em cárie, a gente fala demais, né? Toda hora tem essa história de pH ácido, pH isso, pH aquilo. Tá lá a frase, ó, após o consumo de açúcar, o pH da placa pode cair rapidamente abaixo de 5 pela produção de substâncias ácidas por fermentação. A partir do momento que esse pH alterou, a gente continua em homeostase? Não. Eu quebrei essa homeostase. Quer dizer que eu vou ter doença? Não, mas eu estou aumentando a minha chance de ter doença. Certo? Então, um quadrinho aí, a boca é ricamente dotada de componentes de resposta imune, inata e adaptativa. Então, a gente tem resposta imune inata, lisozina, lactoferrina, cialoperoxidase, peptídeos de defesa do hospedeiro, neutrófilos, né? Neutrófilo é o nome que a gente está mais acostumado. E adaptativas imunoglobulinas, IgA, IgG, bom? Então, a gente já viu que tem vários fatores, né? Aqui eu trouxe 3 fatores que mais, né, não sei se que mais, mas que muito influenciam, né, em relação ao estilo de vida. O estilo de vida ele pode afetar a distribuição e o metabolismo da microbiota oral. Então, quer dizer, a distribuição, quantas e como essas bactérias vão estar, e o metabolismo. Elas vão estar mais lentas? Elas vão estar se reproduzindo muito? Elas vão estar... Como é que vai estar essa vida delas, o metabolismo delas? Então, a gente trouxe tabagismo, diabetes e em relação à idade, tá? Em relação ao tabagismo, o tabagismo ele seleciona potenciais patógenos periodontais nos biofilmes dentários. Então, a gente já sabe que fumo e diabetes são fatores de risco para doença periodontal, não é isso? Então, em relação à parte de microbiologia, em relação à microbiota, a gente vai lembrar que o tabagismo ele age como? Selecionando os potenciais patógenos nesse biofilme dentário, tá? Então, o biofilme de um paciente tabagista, ele é diferente do paciente que não é tabagista, tá? Em relação aos diabéticos, os diabéticos têm uma frequência mais alta de certos patógenos periodontais gram-negativos. Os gram-negativos estão mais associados à saúde ou à doença? À doença. Então, se a gente encontra diabéticos com mais patógenos gram-negativos, a gente entende que eles têm mais chances de doença, tá? Então, os diabéticos têm uma frequência mais alta de certos patógenos periodontais gram-negativos na placa. E por último, a idade. A composição da microbiota oral também pode mudar com a idade. Claro, né? Tudo muda com a idade, não é isso?
Não vou nem falar, né? Tudo cai. Uma paciente minha, uma senhorinha, ela falava assim, minha filha, tudo cai, só a gengiva sobe. Eu falei, é mais ou menos isso, né? Com a idade tudo cai, mas a gengiva sobe. E em relação à microbiota não é diferente. A composição da microbiota oral também pode mudar com a idade. Como consequência de quê? Inúmeros acontecimentos relacionados ao hospedeiro, incluindo erupção dentária na infância, não tem aquela história da janela de infectividade? Ou declínio da resposta imune na velhice, né? Fora que durante a vida a gente começa com medicamento que leva a xerostomia, né? Se a gente tem xerostomia, a gente já começa também a ter uma flora diferente, né? Aumenta a chance de candidíase e por aí vai.